Ao que tudo indica, o Flamengo deve anunciar Oscar nas próximas horas. Bom, e é possível um meio de campo com Vidal, Oscar, Everton Ribeiro e Arrascaeta, com Gabriel e Pedro na frente. Sim, isso é possível e eu vou te provar como. Então vem comigo nesse vídeo para falar um pouco sobre o Oscar e exercitar uma formação do Flamengo com todos esses caras no time titular, sem ficar muito exposto defensivamente. Vem comigo? Então já dá o like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Se você tiver interesse de um scout completo do Oscar, inclusive com vídeos da participação dele no antigo clube, clica aqui no banner que você vai ter acesso a todo o material bem aprofundado que eu preparei sobre Oscar. Se você quer entender sobre esse encaixe, segue aqui comigo, que eu também vou falar muito de Oscar aqui. Bora lá! Então, pessoal, se organizar, todo mundo joga, tá? E eu vou mostrar por quê. Bom, primeiro eu queria falar para vocês sobre o meio de campo que o Flamengo tem hoje, tá? Geralmente, né, nas equipes, em geral, se tem a ideia de que o primeiro volante é um jogador que corre muito. E nem sempre essa ideia é exatamente a mais adequada ou correta. A gente tem a ideia de que ele é que mais desarma, que ele tem que ser um leão e que ele precisa realmente executar deslocamentos maiores do que seus colegas. Acontece que na formação do Flamengo, que tem um volante apenas à frente de dois médios ali, que jogam à frente desse volante, que são Everton Ribeiro e João Gomes, o volante, ele joga, como vocês podem ver no mapa de calor do Thiago Maia, ele joga centralizado, ele executa deslocamentos mais curtos, porque ele dificilmente entra em cada uma das áreas, então dificilmente ele vai entrar na área do adversário, ou vai passar sequer da intermediária do adversário, e dificilmente também ele entra na própria área, então ele fica ali de intermediária a intermediária. Um outro fator é que ele não vai muito para o corredor lateral. Ele praticamente não vai fazer coberturas no corredor lateral. Então, por mais que pareça muita área, a zona do campo que o Thiago Maia atua, o primeiro volante, é bem menor do que a zona do campo que tem que cobrir o João Gomes e que tem que cobrir o Everton Ribeiro. Basta a gente ver que o Everton Ribeiro atua também no corredor central e atua também no corredor lateral. Ele entra muito na própria área, vai até a linha de fundo da sua defesa e também entra na área adversária. O João Gomes, a mesma coisa. Ele tem atuação dentro da área adversária, lógico que menos do que o Everton Ribeiro por característica, e também vai defender até a linha de fundo, dentro da própria área, além de ter que atacar, ter que também defender e atacar pelo corredor lateral. É simples, né? O homem que fica, o volante que fica à frente da defesa, ele faz ali a proteção do que a gente chama de funil, que é a zona que fica à frente ali da área. Então é basicamente essa zona aqui que a gente chama de funil, tá? E aí, quem tem a missão nesse time do Flamengo de marcar o corredor lateral, marcar o ponta adversário, são esses médios. Então é por isso que o Everton e o João Gomes desarmam muito pelo corredor lateral também, onde eles atuam. E vejam como o número de desarmes dos três, aqui embaixo você pode ver o número de desarme de cada atleta, o menor desarmador é o Thiago Maia. E olha que ele geralmente pode receber um segundo combate, ele pode executar um segundo combate muitas vezes, né? Por já receber, já ser um homem mais na sobra, um cara bem mais protegido do que os seus colegas. Então o João Gomes, nos últimos 5 jogos, fez 21 desarmes, o Everton Ribeiro, nos últimos 5 jogos, fez 17 desarmes, e
o Thiago Maia 14 desarmes, ou seja, ele desarma menos também. Então é uma função muito mais posicional, é uma função que pega mais uma sobra, que até quebra um pouco mais os passes, que protege a frente da área. Ele não se desloca tanto. É por isso que quando o Flamengo escala o time reserva, o Diego Ribas executa essa função. Então, pensar em um jogador como o Vidal, ainda com a sua capacidade, vitalidade, executando essa função, é plenamente possível. A escalação do João Gomes como meia esquerda ou como médio pela esquerda, ela gera esse impacto aqui, pessoal. O Flamengo ele é um time que pouco ataca pelo lado esquerdo. Contra o Corinthians, pela Libertadores, o Dorival precisou mexer um pouco no sistema, fazer uma espécie de 4-3-3 e posicionar o Arrascaeta por esse setor, para conseguir ter um equilíbrio maior de ações e manter a defesa adversária em amplitude. O problema de você acabar atacando menos, o principal problema de você atacar um pouco menos por um dos lados, é que você acaba sendo mais atacado por ele. Por quê? O teu combate, você não consegue antecipar o combate, porque como você não atacou o espaço, você não chegou ao ataque numa hora que você já esteja apostado quando o time perder a bola. Então o adversário naturalmente vai recuperar a bola no setor onde está sendo atacado, que não é o lado que o João Gomes atua, tem que fazer esse ataque, então acaba não atacando, até porque o Felipe Luiz não é um lateral de ultrapassagem. Então, como ele não avança tanto, quando o adversário recupera a bola, ele consegue progredir muito mais. Ele inverte a bola para o seu lado direito, lado esquerdo do ataque do Flamengo e da defesa do Flamengo, e consegue progredir muito mais nesse setor, porque o João Gomes não consegue entregar essa agressividade que o time precisa também por aquele lado. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, o Atlético Paranaense só atacou, né, basicamente, pelo lado direito do seu ataque, lado esquerdo da defesa do Flamengo. E isso se repetiu como um padrão em vários jogos do Flamengo, com a formação que a gente considera titular hoje. E o Oscar, né? Como que ele jogava no último clube? Bom, gente, o Oscar ele jogava de segundo volante no último clube, inclusive numa função mais recuada do que a do João Gomes hoje. E eu vou já mostrar para vocês. O Vidal, na Inter de Milão, era reserva na última temporada. E o meio de campo da Inter jogava de uma forma até parecida com esse Flamengo, com a diferença de não ter, deles terem esses pontas e o Flamengo não ter. Mas existia um primeiro volante e dois médios, né? Dois médios que são meias de fato, né? Jogadores mais ofensivos. E o Vidal atuava em qualquer uma das três. Inclusive, nas partidas contra o Liverpool, onde ele foi muito exaltado por fazer ótimos jogos, ele atuou na função do Brozovic por um período e do Çalhanoğlu em outro período. Então, o Vidal não é novidade para ele executar esse primeiro homem. E como eu falei para vocês, no Flamengo esse primeiro homem é mais protegido. Vocês podem ver que o próprio mapa de calor do Vidal pela Inter indica que ele percorria uma distância muito maior do que o próprio Thiago Maia vem percorrendo, vem sendo exigido a percorrer pelo Flamengo. Aqui o mapa de desarmes mostrando como o Vidal executava desarmes até a linha de fundo. Vamos voltar para o Oscar? Bom, o Oscar executava, ele era esse homem aqui, ó, a saída de 3 e o Oscar sendo o volante pelo lado esquerdo. Vejam como a linha ofensiva está toda posicionada e o Oscar é um dos homens de trás. Ele tinha a função de organizar o jogo e de entregar esses passes verticais que quebram as linhas, né? Mas ele não era um dos homens mais ofensivos do time. Vamos falar mais dos dados do Oscar. Bom, o Oscar na temporada passada, ele fez só 5 gols, sendo que ele é cobrador oficial de pênalti e falta, e foi o 16º da liga. Ele deu 12 assistências, metade delas em bola parada, e foi o primeiro, melhor assistente do campeonato chinês entre os meias. 23 chances de gol, ele é apenas o 12º. Por quê? Ele jogava bastante recuado. 57 finalizações, o segundo da competição, muito por conta de cobrar todas as faltas, né?
passe-chave 83, ele era o primeiro com o dobro de passes do segundo, ou seja, um cara que vindo de trás entrega demais esses passes. Dribles, 97, o quarto. Desarmes, 70 desarmes, o sexto cara que faz mais desarmes no campeonato chinês. 19 rebotes, o quarto cara que mais entrega rebotes no campeonato chinês. E o Instat Index, Instat é a ferramenta profissional que eu utilizo para extrair esses dados. O Instat Index determina o Oscar pelos dados como o terceiro melhor jogador do último campeonato chinês. Então, ele vem em ótima fase, é um ótimo jogador, como todos nós conhecemos, e ele vinha jogando de volante. O que mais você precisa para se convencer de que ele pode atuar na função onde o João Gomes vem atuando? Para mim, parece muito claro, assim como é muito claro que o Vidal pode atuar na função onde o Thiago Maia vem atuando. E você, o que acha? Acha que eu viajei? Que eu tô com loucura? Então comenta aí no vídeo e se inscreve no canal aí, não vai esquecer, você sempre esquece. Beleza? Tô indo nessa. Fui, beijo.